Bora falar sobre os acontecimentos do quinto episódio da segunda temporada de X-Men 97. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre os acontecimentos de Arma X, Mentiras e DVDs, que é o quinto episódio dessa atual temporada, que já está no Disney Plus. Então, se você ainda não viu, assiste depois, volta pra cá porque terão spoilers do episódio. Bom, como a gente já tinha visto na semana passada, o Wolverine acabou encontrando o Capitão América e a Viúva Negra, recebendo documentos da Arma X porque ele queria recuperar o Adamantium do corpo dele. E na recapitulação desse episódio, a gente tem o momento que o Magneto remove o Adamantium do corpo dele, numa treta dos dois na primeira temporada, e também tem essa cena com a Viúva Negra e o Capitão América. Um detalhe interessante que o Ti trouxe na gravação do nosso podcast, o Nexus Room, depois escutem que tá bem legal também, ele sempre traz vários detalhes muito bons, é que quando os dois chegam, o Wolverine fala pro Capitão América: eu senti o seu cheiro de longe, sabia que estava vindo. E quando a Viúva Negra chega, ele toma um susto, porque ele não conseguiu perceber ela. Nem o maior farejador dos quadrinhos da Marvel conseguiu perceber a Viúva Negra, só pra gente ter uma noção de quão boa espiã ela é, né? Então isso aí foi um detalhezinho bem legal também. Ele recebe esse documento, o Capitão América fala que ele precisaria de ajuda para ir atrás desses arquivos, seja lá do que ele queria, e ele fala: não, eu reuni um time bom para isso. E a gente vê que esse time é de diversas personalidades que também passaram por experimentos da Arma X e tudo mais. Tem o Dente de Sabre, tem a Yuriko, o Maverick e o Kane. Maverick e Kane são menos conhecidos, né, mas os outros dois eles fazem parte do lore do Wolverine há muito tempo, a Yuriko principalmente na animação clássica também. Além deles está o Morpho ele é apaixonado pelo Wolverine, de fato, né, tem esses sentimentos por ele. A gente já falou lá na época da primeira temporada que o Morpho usa o rosto da Jean Grey uma hora pra se confessar pro Wolverine. Ele fala: eu te amo, Logan, não sei o que. E na época a gente falou, ele está falando dele, Morpho, mas está usando o rosto da Jean Grey porque ele não tem coragem de confessar os sentimentos por medo de não serem correspondidos, né? Isso aí acontece com todo mundo. E depois o roteirista da série até foi confirmar isso, e aqui a gente vê de novo esses sentimentos do Morpho extremamente aflorados, até por isso que ele está lá junto com o Wolverine e com essa galera nessa missão meio que suicida. E quando eles vão chegando perto da região, umas aves aparentemente geneticamente alteradas e descontroladas, elas acabam atingindo a nave deles, a nave cai e o Kane já morre na hora. Esse cara, o Garrison Kane, ele nunca teve grande importância, tanto que ninguém liga. O Morpho vê ele lá estancado numa árvore, tá nem aí. Mas ele tem uma curiosidadezinha legal aqui pra gente acrescentar um pouco do personagem. Quando ele tá lá na nave falando, super entusiasmado da treta que ele poderia entrar, que ele iria entrar, ele solta aparecem umas armas aqui. Quem colocou essas armas nele foi o Cable, pelo menos nos quadrinhos. E quando eles entram lá no laboratório do Arquivo X, primeiro que a gente tem várias referências que eu vou falar ao longo aqui do vídeo, mas o Wolverine queria recuperar o esqueleto de Adamantium e os outros não sabiam disso, então ele manteve isso em segredo, ele enganou todo mundo para ajudarem ele nisso, né, usando esse argumento de que tinha coisa para investigar ali dentro e tudo mais. E por isso, na hora que eles vão dividir os grupos, o Wolverine fala: o Morpho vem comigo e vocês vão pro outro lado. A Yuriko não deixa. Mas por que o Wolverine fala isso? Porque o Morpho provavelmente não ia gostar de ter sido usado pra isso, mas ele provavelmente ia só dar uma xingada no Wolverine, eles iam ter uma discussão rápida e o Morpho não ia se opor a ele recuperar o Adamantium, enquanto os outros iam achar aquilo também algo muito ruim e poderiam engajar numa luta com o Wolverine. Na hora que ele, inclusive, mostra as garras de osso dele, a Yuriko fala: pô, mas o processo do Adamantium, do esqueleto de Adamantium é irreversível. Ela fica meio surpresa, o Dente de Sabre dá uma zoadinha no Wolverine, e ela fica surpresa porque é o pai dela que comandou esses experimentos. E é nesse momento que a gente encontra o Dr. Cornelius, que fez eles passarem por tudo isso, todo mundo odeia ele, mas a gente vê que ele já tá possuído pelos aliens da Horda que assumiram ali aquele laboratório e que estavam controlando algumas personalidades. Aí a gente tem de volta toda aquela vibe desse tipo de filme. Tem um filme com o Kurt Russell que chama Enigma de Outro Mundo, que é assim, um grupo de cientistas lá no Ártico, eles acabam descongelando um alien que tem essa habilidade de assumir a forma do hospedeiro, e aí começa a desconfiança, ninguém sabe quem é o alien e quem é a pessoa real. E aqui a gente tem isso também brevemente acontecendo. A Yuriko fala: não sei se você foi possuído, se você tá querendo ir pra lá pra fazer alguma coisa, não vou deixar. Então eles têm essa desconfiança. Inclusive, essa horda de aliens aqui que tá tomando o laboratório da Arma X, ela é inspirada nos xenomorfos de Alien vs Predador e tudo mais, e isso é muito nítido pela forma com que eles saem na barriga do hospedeiro do nada ali, e também pela aparência física deles. O Morpho tem algumas transformações ao longo desse episódio, então quando eles estão chegando no laboratório que eles lutam contra um urso que também está tomado pelo Alien, ele vira o Sasquatch. E um detalhe interessante sobre o Morpho que é diferente da Mística, é que a Mística só assume a forma das pessoas que ela quer imitar ali. O Morpho assume também os
poderes. O Morpho é um personagem que foi criado para a animação dos anos 90 dos X-Men, ele não existia nos quadrinhos, e ele tem esse up na habilidade. Ele morre no primeiro episódio da animação clássica, só que ele ficou tão popular que trouxeram ele de volta, ressuscitado pelo Senhor Sinistro, como um agente do Sinistro. Ele é perturbado, muito perturbado por conta disso. Aí depois ele consegue se libertar, mas ele ainda tem desconfiança de que ele acha que não vai conseguir resistir às ordens do Sinistro, então ele se afasta, mas aqui ele já tá de volta e ele tem esse poder a mais do que a mística. E aqui também a gente talvez tenha uma referência a isso quando a Yuriko tá mexendo com o Morpho, né? Eles estão andando ali, explorando a situação, e ela vai conversando com ele, você, tipo, querendo instigá-lo a confessar que ele tem sentimentos pelo Wolverine. E ela chama ele de Tomo, que segundo ela é uma raposa da mitologia asiática, que tem essa habilidade de se transformar e também tem alguma relação sentimental com o samurai que ela protege. Tá ligando diretamente a situação do Morpho com o Wolverine, e eu acho que ela estava se referindo a uma mitologia asiática que a gente conhece, que é da Kyuubi, a Kitsune, a raposa de 9 caudas que a gente vê em Naruto e até em One Piece. E aqui em One Piece a gente tem também uma situação bem semelhante à que acontece com a Mística e com o Morpho. A gente tem o Bon Clay, que só assume a forma da pessoa, ele tem uma fruta mais básica, é a Mística. E a Catarina Devon, ela tem a fruta da Kyuubi, ela assume também formas de outras pessoas e talvez ela consiga até assumir o poder dessas outras pessoas, assim como a Kyuubi faz e o Morpho consegue fazer em X-Men 97. E voltando às outras transformações do Morpho, ele vira o Coisa em determinado momento do episódio, também vira o Deadpool, que faz parte da Arma X, mas eu não sei porque não colocaram nesse time aqui específico, seria um ótimo momento para inserir o personagem em X-Men 97, como o Morpho aparece na forma Deadpool, Deadpool existe nesse universo, talvez ele venha a aparecer depois, mas ele poderia ter sido inserido nesse grupinho aqui, porque ele também participou desses experimentos. O Morpho acaba virando o Homem-Aranha e alguns outros personagens ao longo do tempo, até o Ciclope e a Jean Grey. E a parte que ele se transforma na Jean Grey é meio triste, porque ele tá tentando fazer com que o Wolverine, depois que foi infectado por essas criaturas, recobre a consciência. E o rosto dele, Morpho, não serve pro Wolverine. Tem uma memória positiva que o impeça de atacar. Mas quando ele vira Jean Grey, o Wolverine sim vai pra trás. Então o Morpho, ele tem que usar o rosto da Jean Grey pra conseguir desestabilizar o Wolverine emocionalmente. E é triste por ele, porque ele sabe que ele, Morpho mesmo, jamais conseguiria isso. Ou pelo menos não nesse momento, né? Então é um outro ponto pra ele ficar se martirizando depois. E nisso, o Logan, né, acabei de falar, ele foi infectado por essa horda. Essa horda ainda funciona como uma mente coletiva que tem o propósito simples e único de sobreviver e se reproduzir. É o que acontece em The Last of Us, principalmente na série, em diversas outras produções de fantasia que tem esse princípio de uma consciência coletiva que vai dominando outros hospedeiros, né? Eles sempre vão querer sobreviver e vão querer pegar hospedeiros fortes, é o caso do Wolverine. E aqui a gente tem uma situação, porque na animação dos anos 90, Wolverine ele resiste a essa tentativa de assimilação, e aqui ele é pego. E por quê? Porque lá ele tinha o esqueleto de Adamantium e aqui ele não tem, ele tem só as garras, né? Eles falam lá que é por conta do fator de cura dele, que é absurdo, né? Que consegue resistir a essa assimilação e expulsar esse invasor. Mas isso tinha a ver também com a força do Adamantium. Eles mesmos explicam aqui que o Wolverine poderia resistir e sair desse controle se ele tivesse o Adamantium reincorporado ao esqueleto dele. E é o que acontece depois, né? A Yuriko, o Dente de Sabre e o Morpho, eles mexem ali na situação, eles tentam atrair o Wolverine para ele receber esse esqueleto de novo. Ele consegue receber e aí o bicho é expulso dele, ele resiste a essa possessão, digamos assim. E é legal porque a gente tem um momento que eles veem fitas que os cientistas estão falando que tem lugares onde os experimentos de lavagem cerebral deles não conseguem atingir, e essa possessão da ninhada também não atinge, que é quando o Morpho vira Jean Grey e o Wolverine ele recobra por segundos a consciência dele. Nesse meio tempo também aparece o Omega Red, que estava preso nessas instalações. O Omega Red é um personagem que volta sempre, ele é um experimento soviético, super poderoso, que nunca foi derrotado pelos X-Men. Toda vez que ele aparece, ele tem que ser contido. Ou ele é congelado, ou ele é botado nessas criogenias, nessas câmeras aí, mas ele nunca foi de fato derrotado. E uma coisa interessante também é que a gente vê vários DVDs de experimentos que esse projeto Arma X fez, e tem um monte de referência, mas as principais são a X-23, que é a personagem que a gente viu em Logan também, que voltou em Deadpool e Wolverine, interpretada pela Daphne King. E a gente também tem o Winter Soldier, o Soldado Invernal, aparece entre os experimentos. No tempo em que a série se passa, os anos 90, 97, o Winter Soldier ele está
congelado ainda, né? O Soldado Invernal do Bucky Barnes. Também tem uma referência ao Ajax, que é o vilão do primeiro filme do Deadpool. E o Maverick também acaba morrendo no meio do caos, ele repete, tem algumas referências a outros filmes desse estilo, de Alien e tudo mais. E o poder do Maverick é basicamente o mesmo do Bishop, tá? Então, só pra vocês terem uma noção do que ele poderia fazer de absorver energia e soltar essa energia de volta. Outro detalhe legal do Winter Soldier e de como X-Men 97 conversa diretamente com conceitos mostrados no UCM, no universo Marvel, é que essas câmaras de criogenia que estão guardando inclusive o Omega Red, elas são exatamente iguais às que a gente vê em Guerra Civil, quando eles vão revisitar os locais onde o Winter Soldier foi mantido preso. E a situação do Soldado Invernal é parecida com a do Morfo, lá da animação original, porque ele tinha medo de que o controle mental fosse usado para ele machucar os amigos dele, então ele acaba se afastando. O Bucky passa pela mesma coisa, o mesmo conflito, até que ele consegue ser libertado disso em Wakanda. Eles lidam com toda essa situação, com o Omega Red, com tudo mais, e aí eles vão embora. Dessa vez a gente só tem os sobreviventes, a Yuriko, o Dente de Sabre. O Dente de Sabre tem uma hora que aparece o osso dele, ele apanhou muito numa treta contra esses bichos, contra essa ninhada, Omega Red, Wolverine, mó zona. Mas quando ele já tá no jato, ele já tá com o fator de cura dele recuperando esses resquícios, mas ele tá ainda, tipo, sentindo muita dor. O Wolverine e o Morpho, eles têm uma discussãozinha de que o Wolverine só se vê como uma arma mesmo, como uma fera, enquanto o Morpho vê mais dele. Mas o Morpho acaba ficando decepcionado por diversos fatores, por ter sido usado, por ver que o Wolverine tem uma visão diferente da relação deles do que ele próprio Morpho, e ele acaba se afastando nesse momento. E outro detalhe interessante também do Morpho é que quando ele assume a forma de Silver Samurai, que é aquele vilão do segundo filme do Wolverine, né? Tem X-Men Origins, aí depois tem o Wolverine Imortal, esse Silver Samurai é o vilão desse filme, ele ataca. E a espada, ele ataca o Omega Red, acho. E a espada derrete. Por quê? Porque é uma pergunta que muita gente se fez. Quando o Morpho vira alguém que tem um equipamento, por exemplo, o Capitão América, o escudo faz parte do Morpho? E aqui aparentemente sim, porque ele ataca e a espada quando pega na parede, ela derrete, indicando que é parte do corpo dele ali, né? Que teve o impacto e acabou amolecendo de novo. Não sei como ele faria para lançar o escudo do Capitão América, por exemplo. Talvez seja tipo o Zetsu de Naruto também, que pode desprender essas partes. Então ele cria tudo, até o equipamento, as roupas, e ele pode soltar e recuperar caso precise. Termina com o Morpho também citando momentos que o Wolverine ajudou ele a se recuperar dos traumas lá da animação clássica, dos dois lembrando da relação dos dois, que sempre foi muito forte, mas é muito forte pro Wolverine em termos de amizade, pro Morpho de uma forma maior, de uma forma diferente. Então o episódio, ele foi essa aventura alien de desconfiança, que traz toda essa vibe do Alien mesmo, né? A Horda é inspirada nos xenomorfos de Alien vs Predador. A gente tem essa caça, essas batalhas que também remetem ao filme de Predador do Schwarzenegger, e eles indo embora lá pensando nos desafios que eles acabaram de vencer e lidando também com as alterações que isso causou neles próprios, nas relações interpessoais deles. O Logan, ele mentiu pro Morpho, né? E foi uma traição de quem o Morpho não esperava, por mais que fosse uma traição pequena de algo que o Morpho já sabia que o Wolverine ia tentar recuperar, que é o esqueleto de Adamantium. E tudo isso, no final das contas, só serviu pro Wolverine recuperar o esqueleto de Adamantium, considerando a história maior. Não tô falando que eu não gostei do episódio, que é um filler, não. É um episódio bem legal, justamente por todos esses artifícios de terror, de alien e tudo mais. Só que, para a grande história, ele não avança na trama do Apocalipse, que a gente estava vendo doença Banur e tudo mais, não pega os mutantes que voltaram ao tempo presente, que estavam lá no passado, como a Vampira, o Xavier, o Noturno, por exemplo, mas ele mostra o Wolverine recuperando o esqueleto de Adamantium, porque será importante para ele ter a sua plena força daqui pra frente para enfrentar o Apocalipse, o maior vilão que os X-Men já viram. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de hypar porque ajuda bastante a gente, e assiste os outros conteúdos de X-Men 97, House of the Dragon, a Odisseia, que a gente já postou também o nosso veredito e tudo mais. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.